crianças, a paz do Senhor. Eu sou a tia Leia, estou aqui hoje especialmente para contar uma linda história, e essa história não é uma história inventada, é uma história que é real, é uma história que está na Bíblia. E sabe o que é interessante? É que essa história que eu vou contar, talvez você já até conheça. Sabe qual é o nome dessa história? Páscoa. Quem conhece? Quem já ouviu falar sobre a Páscoa? Levanta a mão! Você já ouviu falar sobre a Páscoa? Então, eu vou contar essa história hoje. Mas talvez a história que você ouviu falar seja um pouco diferente da que eu vou contar hoje. Sabe por quê? Porque a história da Páscoa que eu irei contar é a história verdadeira. É sobre o que aconteceu de verdade. É sobre como foi que aconteceu a primeira Páscoa. E sabe onde está essa história? Aqui, ó, na nossa Bíblia. E você não pode perder. Então fique ligadinho aí e venha escutar essa história com a gente, tá bom? Aqui nós estamos na Igreja da Criança da Itapevi e nós contamos histórias que são reais, histórias que estão na nossa Bíblia Sagrada. E hoje não é diferente, porque hoje é um dia de se comemorar. Hoje é um dia muito feliz, porque é a Páscoa. Quem já ganhou ovo de chocolate aí hoje? Eu ganhei um ovo de chocolate e eu já comi tudinho. É muito gostoso, não é? Quem gosta de chocolate aí, levanta a mão. Eu amo chocolate. E não tem problema nenhum a gente comer chocolate, não é verdade? Porém, nós temos que saber o verdadeiro significado da Páscoa. Isso sim nós temos que saber. Será que o verdadeiro significado da Páscoa é esse que você conhece? Sabe, tem crianças que aprenderam que o símbolo da Páscoa é o coelho. Isso mesmo, que o coelho traz os ovos e daí a Páscoa é isso. O coelhinho traz os ovos de chocolate. Isso é a Páscoa. Mas hoje eu vou te contar a verdadeira história, que é muito mais legal do que essa aí do coelhinho, porque é uma história real, é uma história verdadeira e você não pode perder. Mas antes disso, eu gostaria de louvar com você um hino da harpa que fala sobre essa história. E sabe onde está esse hino da harpa? Está no número 291 da nossa harpa cristã. Vamos procurar? Você está com a sua harpa aí? Procure sua harpa. Isso, pega a sua harpa e vamos procurar o hino 291. Enquanto você procura, nós vamos fazer uma oração para começar este culto, para começar esse momento especial da história. Amém? Feche os seus olhinhos. Já procurou o hino? Isso. Deixa um pouco a sua harpa aí e feche os seus olhinhos agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor tem preparado de estarmos aqui, Senhor, para te glorificar e te honrar e te amar nesse dia tão especial em que comemoramos a Páscoa, ó Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Obrigado por se entregar por amor às nossas vidas, Jesus. Obrigado por tudo, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Obrigado por nos amar tanto assim. Continua conosco neste culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava com saudade de vocês. Eu estou com muita saudade. Hoje eu tomei a Santa Ceia na nossa igreja, a Ceia do Senhor. E eu senti muita saudade de cada um de vocês, crianças. Mas que bom que você está participando deste culto agora, que você vai parar tudo somente para ouvir sobre Jesus e adorar o Senhor. Vamos louvar então? Hino 291 da nossa harpa. Vamos cantar igual criança canta, né? Criança gosta de cantar animado, né? Vamos lá então?
rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Todo mundo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ó, nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Todo mundo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Todo mundo, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Nós levaremos a nossa cruz até trocar ela por uma coroa lá no céu. Glória a Deus por isso, não é? Obrigado, Senhor, por este louvor tão lindo que nós cantamos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a mensagem da cruz. A história que nós vamos contar hoje está na Bíblia e depois você vai ler. Mas para a nossa meditação, eu quero que você abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? Isso mesmo. Todo mundo achou aí? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Você já achou? Será que encontrou? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Você achou? Vamos ler? Nós vamos ler o finalzinho do versículo 7, que diz assim, ó, a última parte. Isso mesmo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos ler novamente? Vamos lá, todos juntos? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isto mesmo, mais uma vez, todos juntos? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Muito bem. Amém. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo louvor da harpa que cantamos a Ti. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, não é, crianças? E hoje eu vou falar sobre essa história tão bonita, que é a história da Páscoa. Sabe o que fala Páscoa? Eu vou cantar um corinho, que eu acho que vocês conhecem esse corinho. Que fala assim, ó. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Pede passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador. C de Cristo, caminho para o céu. O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Quem já ouviu esse hino? Você não ouviu? Então vamos lá, eu vou ensinar para você agora, tá bom? Vamos de novo, ó. Primeiro você vai cantar Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Aí a gente vai falar o que simboliza cada palavra, tá bom? Cada letra de Páscoa, ó. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, o caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, o caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Aleluia! É isso aí, Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Isso mesmo. E eu vou contar essa história da Bíblia hoje para você, que vai falar exatamente sobre amor. Amor, tão grande amor. Amor, tão grande amor. A história que eu vou contar hoje fala sobre amor. E você vai aprender essa história. Ela não começa tão legal assim, mas ela está na Bíblia. E depois você vai poder pegar a sua Bíblia e vai poder aprender sobre essa história. Ela está lá no livro de Êxodo, bem no comecinho da Bíblia. Êxodo, no capítulo 12, ok? Vai falar sobre a primeira Páscoa. Mas sabe, crianças, para a gente entender sobre a primeira Páscoa, nós temos que aprender uma coisa. Nós vamos falar sobre o povo de Israel. Quem é que já ouviu este louvor? Que diz assim, ó. No Egito escravo eu fui, sim, sim, assim. No Egito escravo eu fui do rei Faraó. Você já ouviu?
No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui do rei Faraó. Você já ouviu esse louvor? Este louvor, ele é o início da história da Páscoa, sabia? Isso mesmo. E sabe quem é que está falando isso? No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui do rei Faraó. Quem está falando isso é o povo de Israel. Sim, há muito tempo atrás, o povo de Israel, que é o povo de Deus, eles viveram no Egito e eles viviam como escravos. Escravos do rei Faraó. Eles não tinham liberdade para ir e voltar a hora que quisessem. Não, eles tinham que trabalhar e não ganhavam nada por isso, sabe? Eles eram escravos de Faraó. Eles não podiam nem servir a Deus com liberdade. Nada eles podiam fazer com liberdade, porque eles eram escravos. E por que eles foram escravos, tia Leia? Eles não eram o povo de Deus? Israel não é o povo de Deus? Sim, Israel é o povo de Deus. Mas sabe o que acontece, crianças? O povo de Deus, Israel, teve uma época que eles se esqueceram de Deus. Isso mesmo. Eles não queriam mais obedecer a Deus, não queriam mais ouvir a Deus, nem fazer o que Deus orientava eles a fazer. Eles decidiram fazer o que queriam, viver da forma que queriam, decidiram fazer o que dava na cabeça deles. Vamos fazer o que a gente quer. Não queriam mais obedecer a Deus, decidiram não mais ouvir a Deus, nem obedecer a Deus. Viraram as costas para Deus. Isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Quando eles viraram as costas para Deus, eles decidiram viver da forma que eles queriam. E eles começaram a andar tão errado, ir por caminhos tão tortuosos, caminhos tão ruins, escolheram caminhos tão ruins. E sabe o que acabou acontecendo? Eles acabaram virando escravos de Faraó, porque se afastaram de Deus. Isso mesmo. E eles viraram então escravos de Faraó. Ali no Egito, trabalhavam de dia e de noite, perderam a sua liberdade, porque estavam distantes de Deus por sua própria vontade. E ali no Egito, eles viveram muitos anos em escravidão, muitos e muitos anos, mas até que um dia eles novamente resolveram olhar para Deus. Eles resolveram então pedir perdão a Deus por tudo que eles estavam fazendo de errado. Eles olharam lá para trás e falaram assim: o que nós fizemos? Nós nos distanciamos de Deus, nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a sua palavra e por isso nós estamos vivendo nessa situação, por isso nós estamos aqui sendo escravos de Faraó, sendo escravos aqui no Egito, sendo que nós sempre vivemos em liberdade, porque Deus sempre nos deu uma vida de liberdade, uma vida de abundância, e agora nós estamos escravos de Faraó. Por quê? Porque lá atrás nós decidimos desobedecer, nós viramos as costas para o nosso Deus. Sim, crianças, eles reconheceram que eles estavam numa situação difícil porque eles estavam em desobediência. Então, sabe o que eles fizeram? Eles se arrependeram do seu pecado e eles resolveram pedir perdão para Deus. Então, eles começaram a clamar, eles começaram a orar e eles começaram a falar: Deus, nós não aguentamos mais viver em escravidão, nós não queremos mais viver nessa vida de escravidão, nós nos arrependemos de ter desobedecido ao Senhor, nós nos arrependemos de ter escolhido o nosso próprio caminho, sem querer saber aquilo que o Senhor tem para nós, que sempre é o melhor. Nos perdoa, nos liberte, nos liberte. E eles começaram a clamar por libertação. E sabe o que acontece? Deus sempre ouve a nossa oração. Você já aprendeu aqui que Deus ouve a oração do menino e Deus ouve a oração da menina. E quando aquele povo começou a clamar, Deus, então lá do céu, Ele ouviu o clamor daquele povo e Ele enviou um homem chamado Moisés, o grande libertador, enviado por Deus para libertar o seu povo ali do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito.
E você conhece, crianças, como que aconteceu isso? Como foi que Moisés libertou o povo do Egito? Através do poder de Deus. Mas não foi tão fácil. Não foi do dia para a noite. Não foi assim, Moisés chegou e falou e o povo já foi libertado. Não! Faraó endureceu o coração e não queria deixar o povo ir. Vocês se lembram disso? Faraó não queria deixar. Moisés chegou lá e falou assim: Faraó, eu venho aqui com um recado da parte de Deus. Deus está dizendo: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair em liberdade para me adorar no local que eu já preparei. Liberte-os. Faraó falou: o quê? Não vou libertar mesmo? Nada disso. E quem é que vai trabalhar para mim? Quem é que vai fazer todo o serviço que tem que fazer aqui no Egito? Os escravos fazem isso. Se eu libertar, quem vai fazer esse serviço? Não vou libertar. Está decidido. Faraó não quis libertar. Mas o nosso Deus é tão poderoso que Deus falou assim: ah, você não vai libertar? Então, olha, Faraó, disse Moisés para Faraó: Faraó, Deus enviará 10 pragas sobre o Egito. E vocês já sabem essa história, né, crianças? Deus enviou 10 pragas. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou a espada e assim nos libertou. Isso mesmo, Deus enviou as 10 pragas, vocês lembram? A água se transformou em sangue, teve a praga das rãs, teve a praga das moscas, teve a praga da chuva de fogo, saraiva, a praga dos gafanhotos, vocês se lembram? Teve a praga das trevas, a praga dos animais, das úlceras, vocês lembram, crianças? Foram 10 pragas. E a última praga foi a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos. Mas Deus tinha livramento para o seu povo. E aí que aconteceu a primeira Páscoa. Deus disse assim: olha só, cada família pegue um cordeiro, mas precisa ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito, e vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão assar ele na brasa, no fogo, assado, e o sangue você vai separar, e você vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar assim, em cima na porta. Todo mundo daqui, o povo de Deus que está ouvindo esta palavra que vem da parte do Senhor, deve fazer desta forma, deve pegar um cordeirinho, sacrificá-lo, pegar o sangue do cordeiro, passar em cima nos umbrais das portas, assim na beiradinha da porta, sabe, crianças? Passe o sangue na porta, todo mundo entre para dentro, feche a sua porta e vocês vão comer a carne desse cordeirinho assada na brasa, isso mesmo, e não vai guardar para amanhã e nem para depois, vai comer toda a carne, todos vão comer e participar e vai comer a carne toda hoje, junto com os pães asmos, e esta foi a primeira Páscoa. Isso está lá em Êxodo 12. Você pode ler que você vai ver. Assim foi a primeira Páscoa. Todo mundo reunido em casa, dentro das suas casas, ali com aquela carne assada do cordeirinho, os pães asmos, as ervas, e eles comeram e participaram daquele cordeiro, daquele banquete, e essa foi a primeira Páscoa. Eles passaram sangue como Deus havia mandado, ali na beiradinha, em cima assim nas portas, nos umbrais das portas das suas casas, fecharam as suas portas e entraram para dentro, e esta foi a primeira Páscoa. E sabe o que Deus falou? Deus falou: hoje à noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito e vai acontecer algo terrível, a morte dos primogênitos, mas na casa que estiver o sangue do cordeiro passado em cima assim, na beiradinha, nos umbrais da porta, nada irá acontecer. Deus falou e assim ocorreu, e o povo de Israel não teve morte, não teve choro em suas casas. Eles participaram da primeira Páscoa, comendo a carne do cordeiro assada, com os pães asmos, com as ervas, e eles se lembraram ali de tanta tristeza que passaram no Egito, mas eles também se lembraram que Deus estava dando um novo livramento, uma vida nova, um escape. Deus estava
estava dando um escape, renascimento, uma passagem para uma vida diferente. E assim aconteceu. A partir daquele dia, Faraó então viu que era realmente Deus quem estava falando. E ele falou: podem ir adorar o seu Deus. E o povo assim, eles tiveram a liberdade, né? A passagem de uma vida de escravidão no Egito para uma vida de liberdade que Deus havia concedido para eles. Aleluia, glória a Deus. Nunca mais foram escravos no Egito, porque Deus, Ele concedeu a todos eles a primeira Páscoa, a passagem da vida de escravidão para a vida de liberdade em Cristo. É isso que significa Páscoa, crianças. E Deus deu esse privilégio, esse presente que é a Páscoa para o seu povo. Mas sabe, crianças, os dias foram passando, os anos foram passando, e nasceu o seu tataravô, seu bisavô, seu avô, sua mãe, seu pai, você nasceu. E sabe o que aconteceu? Aconteceu algo assim, tão de novo, a história se repetiu. O povo que nasceu começaram de novo a se distanciar de Deus. Aquele povo que viveu lá no Egito, que saíram da escravidão e participaram da primeira Páscoa do Cordeiro para a liberdade. Eles glorificaram a Deus, viveram lá no deserto por 40 anos. Deus providenciou tudo para eles e eles passaram a amar a Deus, a exaltar a Deus, glorificar a Deus e se lembrar das coisas lindas que Deus fazia na vida deles. Porém, os anos se passaram, outras pessoas foram nascendo, outras gerações vieram e eles se esqueceram de Deus. E sabe, essa história não termina aí, porque ela vai chegar em mim e em você. Mas você entendeu a primeira parte? Você entendeu como se deu a primeira Páscoa? Entendeu? Isso mesmo, depois você pode ir lá ver na sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 12, tá bom? Mas para contar a continuação dessa história, que vai chegar em mim e vai chegar em você, eu vou usar uma folha. E você pode pegar uma folha de papel aí na sua casa também. Eu peguei uma folha de sulfite, mas você pode pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, qualquer folha que você tiver aí na sua casa. Tá bom? E eu vou contar essa história com essa folha, tá? O que aconteceu, sabe? O povo que foi nascendo, as novas gerações que foram vindo, seu tataravô, seu tataravô, seu bisavô, foram nascendo assim, olha, com uma história inteira para ser escrita. Porque quando a gente nasce, é como se a nossa vida é uma página em branco, com uma história a ser escrita. Isso mesmo. E sabe o que acontece? Todas as pessoas nascem, nós vamos dobrar assim a folha, ó. E vamos fazer uma casinha. Todas as pessoas nascem, isso mesmo, como uma folha em branco. Por quê? Para que ela escreva a história da sua própria vida, não é? E as pessoas que foram nascendo, elas foram vivendo suas vidas, escrevendo suas histórias. Ó, faça uma casinha, só você... A folha tava assim, né? Aí você dobrou assim, ó. Agora você vai dobrar essa parte até o centro e essa parte até o centro, olha só. E elas vão vivendo suas vidas, todo mundo nas suas casas, escrevendo as suas histórias. Mas sabe o que acontece, crianças? De repente, o povo começou todo a andar sem direção. Aí você vai dobrar no meio, ó. Tá vendo? Você vai dobrar no meio, tá? Isso, assim, ó. Tá bom? E foram vivendo sem direção, para lá e para cá, correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Se esqueceram de Deus novamente. E sabe o que aconteceu? Começaram a descer. Uma história de tristeza, uma história longe de Deus, uma história de decisões erradas. Sempre decisões erradas, caindo nas suas próprias vontades, fazendo seu próprio querer, e foram sujando seus corações, se distanciando de Deus, cada vez mais se afundando nas coisas erradas e no pecado. Sabe, crianças? E quando começaram a tomar decisões erradas, começaram
começaram a escolher seu próprio caminho. E isso fez com que um vazio enorme entrasse nos seus corações, porque estavam sempre numa descida sem freio de histórias erradas, porque eles sozinhos não conseguiam acertar o caminho. E aquele vazio no coração começou a crescer e a crescer. Então o homem tentou e tentou, ele tentou ocupar o vazio do seu coração. Então sabe o que aconteceu? O homem inventou tantas coisas para tentar ocupar o vazio do seu coração. Ele inventou o avião. Você vai fazer um avião, ó. A gente não tá assim? Aí você vai dobrar essa parte aqui, ó. E agora vai dobrar esta outra parte para fazer um avião, ó. E ele começou a inventar um monte de coisas, inventou o avião e voava para lá e para cá, e voava para lá e para cá, e achou que isso ia ocupar o vazio que estava no seu coração. Mas isso não ocupou o vazio. Então sabe o que aconteceu? O homem inventou o foguete. Aí você vai rasgar essa partinha do avião, ó. Ele inventou o foguete e vai rasgar essa outra asinha do avião, né? Isso. Ele inventou o foguete e ele achou que assim, com essa grande invenção, ele iria preencher o vazio do seu coração. Mas mesmo assim, eles não conseguiram preencher o vazio do coração. Porque o foguete até que levou o homem para a lua, levou o homem muito alto, muito distante, levou ele até a lua, mas não preencheu o vazio do seu coração. Nada parecia preencher o vazio do seu coração. Então sabe o que aconteceu? Ele se lembrou de Deus. Sim, ele se lembrou que sozinho ele não podia fazer nada. E sabe o que aconteceu? Deus lá do céu estava vendo tudo isso. Estava vendo o homem com esse vazio no coração, tentando preencher com tantas coisas e não conseguia. Nada dava resultado. Então Deus olhou de lá do céu para a terra e falou: eu amo este povo. Eu amo eles. Eu preparei um lugar aqui para eles morarem. E eu não vou deixar que eles se percam nesse vazio tão grande do seu coração. Não, eu preciso libertá-los. Estavam todos presos novamente. Mas agora não estavam presos lá no Egito, não. Eles estavam presos em sua própria vontade. Eles estavam presos no pecado. Sim, por isso que eles não conseguiam preencher o vazio do seu coração, porque no seu coração tinha o pecado, e o pecado aprisionava eles de tal maneira, todos os homens dessa terra, e eles não conseguiam se libertar, não conseguiam encontrar a felicidade, não conseguiam preencher o vazio do seu coração, porque eles estavam presos em pecado novamente. Então Deus olhou lá do céu e falou assim: eu vou enviar um presente para eles. E se eles receberem esse presente vai dar para eles o direito de passar da escravidão para a liberdade, da escravidão do pecado para a liberdade de uma vida nova, completa. Então sabe o que Deus fez? Deus teve uma grande ideia. Lá em João 1:29, isso mesmo, na Bíblia, João 1:29 fala sobre isso. Deus enviou um grande presente. Vamos ver que presente foi esse, crianças? Pega a sua Bíblia aí, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim, olha só. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso! Deus enviou um cordeiro, assim como ele pediu para sacrificar um cordeiro lá no Egito, lembra? Para que eles celebrassem a primeira Páscoa. Deus falou: eu vou libertá-los dessa vida de escravidão do pecado. Então Deus enviou um cordeiro novamente. E esse cordeiro veio, e sabe como é o nome desse cordeiro? Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse presente, Jesus, ele veio e sabe, ele se entregou lá na cruz do Calvário por mim e por você. E Deus disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho tanta alegria, em quem eu tenho tanto prazer. Este é o meu filho amado. E todos aqueles que amarem este Jesus,
Todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, se arrependerem dos seus pecados, eles terão direito de ter a liberdade, uma nova vida livre da escravidão do pecado. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que veio e morreu numa cruz. E sabe por que ele morreu na cruz? Para que eu e você pudessem ser livres do pecado. Então a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu, o sangue dele foi derramado. E este sangue derramado de Jesus na cruz, ele nos livra de todo pecado. Lembra do sangue do cordeirinho que tinha que ser passado nos umbrais das portas para que eles pudessem ter a liberdade, a salvação, para que eles não sofressem nenhum dano, nenhum perigo pelo anjo da morte? Então, o sangue de Jesus é o sangue precioso que me livra e livra também a você da morte eterna. Se você aceitar este sangue de Jesus na sua vida, você não vai sofrer a morte eterna que o pecado quer que você sofra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para te livrar do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para te dar uma nova vida, uma vida livre do pecado. Ele morreu ali na cruz, o seu sangue derramou. E através desse sangue, desse Cordeiro divinal, é que eu e você podemos ter a liberdade, a vida. Quando o sangue de Jesus derramou na cruz, a escravidão do pecado não pode mais ter poder sobre mim e você. Foi quebrado toda a escravidão do pecado e nós somos livres para viver uma vida eterna com Jesus. Uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida livre da escravidão do pecado para a nova vida com Cristo. A nossa Páscoa hoje é Jesus, porque hoje não precisa mais sacrificar o cordeirinho, não precisa mais passar o sangue do cordeirinho na porta, não precisa mais, sabe por quê? Porque Jesus, ele veio e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez o sacrifício final, o sacrifício que nos garante a salvação. Ele é a nossa Páscoa. Sim, 1 Coríntios 5:7 diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado por mim e por você. Eu não preciso mais fazer sacrifícios. Você não precisa mais fazer sacrifícios, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já fez o sacrifício por mim e por você. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos participar da Páscoa, a passagem da vida do pecado para a vida eterna com Cristo. Ele é a nossa Páscoa. E sabe o que eu quero te dizer? Era necessário que ele morresse. Precisou que ele se entregasse para que eu e você pudéssemos ter vida. O sacrifício final, o sacrifício que nos garantiu a vitória. Mas sabe, crianças, você tem que se alegrar por essa história. Você não precisa ficar triste. Não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque olha só, Jesus, ele aponta para Deus, para o céu. E eu quero te dizer, ele morreu na cruz, mas você não precisa ficar triste, sabe por quê? A cruz está vazia. Jesus não está mais lá. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está morto, olha só a cruz está vazia. Jesus não está mais lá. Ele vive lá no céu, à direita de Deus, esperando eu e você para vivermos com ele uma vida eterna. A cruz está vazia, Jesus não está lá, Cristo vive, aleluia! Cristo é a nossa Páscoa, oh glória a Deus! E é por isso que eu e você estamos aqui, porque o túmulo está vazio, ele não está lá, a cruz está vazia, ele não está lá, ele vive. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, mas ele vive, está à direita de Deus, nos aguardando
vida eterna com Ele. Por isso que você tem que se alegrar, porque Ele deu a sua vida por nós. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E Ele quer que eu e você tenhamos uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de vitória. E que nunca venhamos esquecer do sacrifício que Ele fez por mim e do sacrifício que Ele fez por você. Sabia que os seus pais lá na igreja participam da ceia do Senhor? Quem já viu? Eles ganham um suquinho de uva e um pedacinho de pão. E o pastor fala, eles comem o pão e depois eles bebem o vinho, o suco de uva. Você já viu? Então, crianças, este é o símbolo da Páscoa. Isso mesmo, o pão simboliza a carne de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós. E o suco de uva, ou vinho, o cálice, quando eles bebem, simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Então, quando eles participam da Santa Ceia, da ceia do Senhor, é porque eles estão relembrando desse dia tão maravilhoso que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou na cruz por nós. Eles participam da carne, que é um pedaço do pão, o pão da vida, Jesus que desceu do céu. E eles bebem o vinho, eles bebem o sangue, que simboliza que eles têm parte com Jesus, que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. É por isso que o papai e a mamãe participam da ceia do Senhor. E você também, criança, você, quando você tiver maior, que você for batizado nas águas, você também vai participar da ceia do Senhor, para que você possa relembrar todos os meses, todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, desse sacrifício tão lindo que Jesus fez por nós, dessa Páscoa tão maravilhosa que é Cristo na nossa vida. Aleluia! Esta é a verdadeira história da Páscoa. Para o povo do Egito, para o povo de Israel que estava ali no Egito, e para mim e para você. Essa história real da Páscoa. A Páscoa tem muito mais sentido quando nós sabemos a verdadeira história. E que você possa contar essa verdadeira história na sua escola, para os seus amigos, para a sua família, e que você possa celebrar a Páscoa com muito mais alegria, que você possa celebrar a Páscoa para se lembrar do sacrifício tão lindo de Jesus por mim e por você. E não precisa se entristecer, se alegre, porque a cruz está vazia. Glória a Deus. Aleluia! Quem gostou da história da Páscoa, bate palma! Bate palma aí na sua casa. Essa é a linda história que a Bíblia nos conta. Essa é a história verdadeira, a história da Páscoa. E que você possa guardar essa história no seu coração, crianças. Que você possa crescer nos caminhos do Senhor, amando a esse Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, a nossa Páscoa, Ele vive! Aleluia! Por isso nós o adoramos, por isso nós o glorificamos. Deus abençoe você, que nós possamos nos ver mais vezes e que quando tudo isso acabar, a gente possa estar juntos novamente, adorando o Senhor na igreja para glorificar o nome dEle e nos abraçar com muita alegria. Um beijo, feliz Páscoa, que o amor de Jesus habite no seu lar. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu sacrifício por nós. Obrigado, Senhor, por ter se entregado como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca em sacrifício ali pela minha vida. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Cordeiro Pascal, que deu a sua vida por mim. Obrigado por ter me libertado da escravidão do pecado para uma vida eterna com Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço nesta hora. Amém. Feliz Páscoa, criança!